Imagine, meu irmão, imagine uma mulher comum como tantas que a gente conhece, mas que carregava dentro de si um segredo pesado como uma pedra amarrada no peito. 12 longos anos. 12 anos em que o sangue não parava de correr, dia e noite sem trégua. Era como se uma fonte escondida dentro dela nunca secasse, roubando pouco a pouco suas forças, sua cor, sua alegria e até o último centavo que ela possuía. Ela já tinha batido em todas as portas. Médicos famosos, curandeiros, gente que prometia milagre por preço alto. Gastou tudo, as economias guardadas com tanto suor, as joias que eram lembrança de família, as moedas que poderiam ter servido para os dias mais difíceis. Quanto mais ela pagava, mais o corpo enfraquecia. Quanto mais tentava, mais a doença parecia rir dela, ficando mais forte, mais teimosa, mais cruel. 12 anos vivendo à margem. 12 anos sendo olhada como impura, como alguém que ninguém podia tocar sem se contaminar. 12 anos de solidão que doía mais que o próprio sangue. Ela andava cabisbaixa, o corpo cansado, as pernas fracas, o coração quase sem esperança. Parecia que sua vida tinha virado uma sombra que se arrastava pelo chão. Mas um dia, um rumor correu pelas ruas como vento quente. Diziam que um homem chamado Jesus estava passando por ali. Diziam que ele curava os doentes, abria olhos cegos, fazia paralíticos andarem e devolvia a paz para almas atormentadas. E algo dentro dela, algo que já parecia morto, deu um salto tímido. Foi nesse momento que uma faísca acendeu no peito daquela mulher sofrida. Uma ideia louca, quase impossível. Se eu ao menos conseguir tocar na orla do manto dele... Ah, meu irmão, tenta imaginar o peso disso caindo todo santo dia sobre os ombros de uma mulher simples, como você e eu conhecemos tantas por aí. Não era uma dor que vinha e ia embora, não. Era um fio de sangue vermelho, constante, teimoso, que não dava trégua nem de dia nem de noite. Era como se uma fonte quebrada tivesse se aberto bem no fundo do ventre dela e ninguém, absolutamente ninguém, conseguisse fechar aquela torneira invisível. O sangue escapava devagar, mas sem parar, roubando as forças, a cor do rosto, a vontade de viver. Ela acordava de manhã já exausta, como se tivesse corrido uma maratona a noite inteira. Deitava à noite mais cansada ainda, porque o corpo não descansava. Ele continuava sangrando, continuando a luta silenciosa. As pernas, que antes eram firmes, agora tremiam como vara verde ao vento só de tentar ficar em pé por alguns minutos. O rosto, que um dia tinha o brilho da juventude, agora parecia uma folha seca caída no chão, pálida, sem vida, marcada por olheiras profundas que pareciam vales escuros cavados pela tristeza. E o pior de tudo, quanto mais o tempo passava, mais o corpo parecia rir da cara dela. A hemorragia não diminuía. Pelo contrário, ficava mais forte, mais atrevida, mais cruel, como se dissesse: "Você acha que vai me vencer? Eu sou mais teimosa que você." Ela sentia o sangue escorrendo quente, molhando as roupas, marcando cada passo que dava. Às vezes era só um fiozinho discreto, mas outras vezes vinha em ondas que a deixavam fraca, tonta, precisando se apoiar na parede para não cair. Ela não ficou de braços cruzados, não, senhor. Lutou com unhas e dentes, correu atrás de todo médico, todo curandeiro, todo especialista que o povo comentava nas praças. Gente que falava bonito, que prometia cura com voz firme, que esticava as mãos cheias de ervas amargas, de poções fedorentas, de rituais caros que envolviam incensos e orações complicadas. Ela ouvia tudo, acreditava em tudo, porque a esperança é a última que morre, né? E pagou caro, entregou cada moeda que tinha guardado com tanto suor ao longo da vida. Vendeu as joias que eram lembrança da mãe, as pulseiras que o pai tinha dado no dia do casamento, as economias que eram para os dias de velhice, para quando o corpo já não aguentasse mais trabalhar. Tudo foi embora. As moedas saíam das mãos dela como água correndo entre os dedos. Quanto mais ela gastava, mais os médicos balançavam a cabeça, coçavam o queixo e diziam com cara de pena: "É um caso difícil, é complicado, vamos tentar outra coisa, outra erva, outro remédio mais forte." Mas nada mudava, absolutamente nada.
A hemorragia continuava lá, firme, implacável, como um inimigo que se escondia dentro dela e ria baixinho de toda a tentativa. Não era só o corpo que sangrava. O coração sangrava junto. Porque a lei de Moisés era clara e dura como pedra. Ela era impura. Quem encostasse nela ficava sujo. Quem sentasse na mesma cadeira precisava lavar as roupas depois. Quem tocasse na barra da saia dela tinha que se purificar. Então as pessoas se afastavam. Olhavam de longe e cochichavam. Apontavam com o olhar. Ninguém dava um abraço apertado. Ninguém oferecia um colo amigo. Ninguém segurava sua mão para dizer força, irmã. Ela vivia como uma sombra no meio do próprio povo, isolada, rejeitada, carregando sozinha uma cruz pesada que ninguém mais via. 12 anos assim. 12 anos de solidão que doía mais fundo que qualquer ferida no corpo. 12 anos em que ela acordava e ia dormir pensando: será que um dia isso vai acabar? As noites eram as piores. Deitada na esteira, ouvindo o silêncio da casa, ela sentia o sangue quente escorrendo devagar e pensava em tudo que já tinha perdido. A juventude que foi embora, os sonhos de ser mãe, de ter uma família grande, de rir alto com as amigas. Tudo parecia ter sido engolido por aquela hemorragia sem fim. O desespero batia forte no peito, como um tambor que não parava. Às vezes ela chorava baixinho, mordendo o pano para ninguém ouvir. Outras vezes ficava só olhando para o teto escuro, sem lágrima nenhuma, porque até as lágrimas pareciam ter secado junto com as forças. Mas um dia algo diferente aconteceu. Um rumor começou a correr pelas ruas estreitas da cidade, passando de boca em boca como fogo em palha seca. As pessoas falavam baixinho, depois mais alto, depois quase gritando de empolgação. Jesus de Nazaré está vindo. Ele cura cegos que nunca viram a luz do sol. Faz paralíticos pularem como cabritos. Expulsa demônios com uma palavra só. O coração dela, que parecia um pedaço de pedra fria há tanto tempo, deu um salto tímido dentro do peito. Uma faísca pequena, quase invisível, acendeu no meio de toda aquela escuridão. Pela primeira vez em 12 anos, uma esperança teimosa, quase louca, começou a sussurrar no ouvido dela. E se esse homem for diferente? E se ele puder fazer o que ninguém mais conseguiu? Ela ficou pensando, revirando aquela ideia na cabeça, enquanto o sangue continuava escapando. E foi aí, no meio daquele turbilhão de dor e de dúvida, que uma frase nasceu bem quietinha no fundo da alma. Se eu ao menos conseguir chegar perto dele, se eu conseguir tocar só na orla do manto dele, talvez, só talvez. A rua virou um rio humano, meu irmão, um mar de gente que não cabia mais nas vielas estreitas da cidade. Todo mundo empurrando, esticando o pescoço, gritando o nome de Jesus. Era como se uma onda viva tivesse engolido tudo. Homens, mulheres, crianças, velhos, doentes, curiosos, todos apertados uns contra os outros, ombro com ombro, peito com peito. O calor dos corpos subia como vapor. O cheiro de suor, de poeira e de expectativa misturava no ar. Ninguém queria perder um pedaço sequer daquele homem que dizia coisas que ninguém nunca tinha ouvido e fazia coisas que ninguém nunca tinha visto. Jesus caminhava no meio daquela multidão apertada, sereno como se estivesse passeando num jardim tranquilo. Mas a pressão era tanta que até os discípulos precisavam abrir espaço com os braços. "Deixa ele passar", gritavam alguns. Outros esticavam as mãos só para roçar na roupa dele. Uma mãe levantava o filho doente acima da cabeça. Um cego berrava o nome dele com a voz rouca de tanto clamar. Era um caos organizado, uma festa misturada com desespero. Todo mundo queria um pedaço de Jesus, um olhar, uma palavra, um toque. E a multidão apertava como uma muralha de carne e osso que não dava brecha. Mas ela não tinha força para lutar contra aquela onda. Suas pernas já não aguentavam ficar em pé direito. O corpo, enfraquecido por 12 anos de sangue que não parava, tremia como folha ao vento. Se tentasse empurrar, seria derrubada em segundos. Então ela fez o que ninguém esperava. Abaixou-se. Desceu até o chão sujo, até a poeira que cobria as sandálias de todo mundo.
Arrastou-se por baixo daquela floresta de pernas, joelhos ralando nas pedras, mãos se apoiando no chão áspero. O cheiro de terra seca entrava no nariz, misturado com o fedor de suor e de animais que passavam por ali. Alguém pisou de leve na ponta dos dedos dela. Outro quase tropeçou no seu corpo curvado. Um joelho acertou suas costas, mas ela não parava. Continuava se arrastando, centímetro por centímetro, como uma sombra que ninguém via. O coração batia forte no peito, tão forte que parecia querer sair pela boca. Cada respiração era curta, ofegante. O suor escorria pelo rosto misturado com lágrimas que ela nem percebia que caíam. Só mais um pouco, só mais um pouquinho, repetia baixinho, como uma oração que só ela escutava. A multidão passava por cima dela como ondas do mar, mas ela seguia firme, os olhos fixos numa única coisa, a orla do manto de Jesus, aquela borda simples de tecido que balançava ao ritmo dos passos dele. Era uma franja comum, feita de lã azul e branca, nada de luxo, nada de ouro, mas para ela, naquele momento, era a coisa mais importante do mundo inteiro. Ela não queria conversa, não queria olhar nos olhos dele, não queria pedir em voz alta. Sabia que se gritasse, a multidão ia empurrar mais ainda, ia sufocar ela de vez. Então escolheu o caminho mais baixo, mais humilde, mais escondido. Se arrastava por baixo, por entre os pés sujos, por baixo das capas que roçavam o chão. De vez em quando levantava um pouco a cabeça, só para conferir se ainda estava na direção certa. O manto dele aparecia e desaparecia no meio das pernas da multidão, como uma luz piscando ao longe. Cada vez que via um pedacinho daquela orla, o coração dava um salto. É agora, pensava, e voltava a se arrastar com mais determinação. As mãos tremiam, os dedos, sujos de poeira, estendiam-se para frente como se quisessem agarrar o ar. O corpo doía inteiro, os joelhos ralados, as costas machucadas, o ventre ainda sangrando devagar, mas nada disso importava mais. A única coisa que importava era aquele toque, um toque rápido, discreto, quase invisível. Se eu conseguir tocar só na orla, só na borda do manto dele, eu sei que vou ficar curada. Eu sinto isso no fundo da alma. Essa frase ecoava na cabeça dela como um tambor ritmado, dando força para continuar mesmo quando o fôlego faltava. A multidão gritava, cantava, chamava o nome de Jesus. Alguém berrava um pedido de cura bem alto, outro chorava de emoção, mas ela não ouvia mais nada disso. O mundo tinha se resumido a duas coisas, o chão sujo debaixo dela e a orla daquele manto balançando lá na frente. Centímetro por centímetro, joelho por joelho, ela se aproximava. Já conseguia sentir o cheiro da lã do tecido misturado com o ar que ele deslocava ao andar. O coração acelerava mais ainda. As mãos suadas escorregavam no chão, mas ela não desistia. Esticava os dedos trêmulos, esticava, e então chegou o momento. A orla do manto passou bem perto, quase ao alcance. Com o último fôlego que tinha, ela estendeu a mão, os dedos roçando de leve, tão leve que mal mexeu no tecido. Os dedos dela roçaram de leve na orla do manto. Foi um toque tão sutil, tão rápido, tão escondido, que nem a lã pareceu se mexer. Mas naquele exato segundo, tudo mudou. Ah, meu irmão, se você pudesse sentir o que ela sentiu, foi como se uma luz líquida, quente e suave ao mesmo tempo, tivesse entrado pelo meio dos dedos e corrido como fogo manso por todo o corpo dela. Um calor que não queimava, que não doía, só preenchia. Começou na ponta dos dedos, subiu pelo braço, atravessou o peito e desceu até o ventre, bem no lugar onde o sangue tinha corrido sem parar por 12 anos. E ali, bem ali, aconteceu o milagre. O fluxo que nunca tinha secado parou. Parou de repente, como se alguém tivesse fechado uma torneira invisível com um gesto firme e amoroso. Ela sentiu no fundo da carne, no mais íntimo das entranhas. O sangue quente que escorria devagar parou de vez. O corpo, que parecia uma casa com goteiras constantes, ficou seco, inteiro, novo. Uma onda de força invadiu os músculos cansados.
As pernas que tremiam como vara verde de repente firmaram no chão. O peito, que vivia apertado pela fraqueza, encheu-se de ar puro, como se respirasse pela primeira vez em 12 anos. O cansaço que pesava nos ombros como um saco de pedra simplesmente dissolveu, sumiu, evaporou como orvalho ao sol da manhã. Ela parou ali, ainda meio agachada no meio da poeira, o coração batendo tão forte que parecia um tambor dentro do peito. As mãos tremiam, não mais de fraqueza, mas de puro espanto. Lágrimas quentes desceram pelo rosto sujo de terra, traçando caminhos limpos na poeira. 12 anos de sofrimento, curados num toque tão leve que quase ninguém viu. 12 anos de sangue, de vergonha, de solidão, acabaram num piscar de olhos. O corpo dela, que era um campo de batalha, agora parecia um jardim depois da chuva, fresco, vivo, renovado. Ela sabia com cada fibra do seu ser. Não precisava de exame, não precisava de médico para confirmar. A cura não veio devagar, não veio aos poucos. Veio inteira, completa, instantânea. Era como se o próprio poder de Deus tivesse saltado de Jesus e corrido direto para ela, como uma faísca que acende uma lâmpada apagada há anos. Aquele poder não era barulhento, não era espetáculo. Era silencioso, profundo, cheio de autoridade e cheio de amor. Por um instante ela ficou ali, parada no meio do caos da multidão, sentindo o corpo novo, o ventre calmo, as forças voltando como o rio enchendo depois da seca, a cabeça leve, o coração em paz. Era uma sensação tão grande que mal cabia dentro dela. Queria gritar, queria chorar alto, queria dançar no meio da rua, mas ao mesmo tempo um medo doce misturava com a alegria. E agora, o que vai acontecer? Enquanto isso, lá na frente, Jesus parou de repente no meio da caminhada. O mestre, que estava sendo empurrado por todos os lados, ficou imóvel como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Ele sentiu o poder saindo dele. Não foi um roubo. Foi uma entrega voluntária, consciente, cheia de compaixão. Virou o rosto devagar, os olhos varrendo a multidão com calma e autoridade ao mesmo tempo. A voz dele saiu clara, firme, cortando o barulho como uma faca afiada corta o pão. Quem tocou em mim? Os discípulos se entreolharam confusos. Pedro, com aquela cara de quem não está entendendo nada, respondeu quase rindo. Mestre, a multidão te aperta por todos os lados e tu perguntas quem me tocou. Mas Jesus não se mexeu. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Sabia que não tinha sido um toque qualquer. Tinha sido um toque de fé pura, desesperada, sincera. E ele não ia deixar aquela filha continuar escondida. Ela, ainda ajoelhada no chão, sentiu o coração disparar de novo. Medo e gratidão misturados num turbilhão. O corpo curado tremia inteiro. As mãos suadas apertavam a própria roupa. Ele sabe que fui eu, pensou em fugir, em se misturar na multidão, em sumir como tinha chegado. Mas alguma coisa dentro dela, mais forte que o medo, não deixou. Devagar, bem devagar, ela se levantou, as pernas firmes agora, o corpo leve como nunca. Foi se aproximando dele, o rosto molhado de lágrimas, o coração na boca. E quando chegou perto, caiu aos pés de Jesus, tremendo como vara verde. Jesus parou de repente no meio da multidão, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração junto com ele. O mestre, que estava sendo empurrado e apertado por todos os lados, ficou imóvel. Aquele homem que caminhava sereno no meio do caos agora estava parado, os olhos varrendo devagar a massa de gente que o rodeava. O silêncio começou a se espalhar como ondas concêntricas num lago. Primeiro os mais próximos calaram a boca. Depois o silêncio foi correndo para trás, engolindo os gritos, as conversas, os pedidos altos. Até o vento parecia ter parado de soprar. Quem tocou em mim? Perguntou ele com a voz clara, firme, mas cheia de uma ternura que cortava o ar como uma lâmina quente. Os discípulos se entreolharam sem entender nada. Pedro, com aquela cara de espanto que ele fazia quando as coisas fugiam do controle, quase riu da pergunta: Mestre, olha a multidão te apertando por todos os lados. Tem gente te empurrando, te tocando, te puxando de todo jeito, e tu ainda perguntas quem te tocou.
Os outros discípulos balançavam a cabeça, confusos, olhando para Jesus como se ele tivesse perdido o juízo por um instante. Porque, aos olhos deles, todo mundo estava tocando nele, mãos esticadas, ombros roçando, capas encostando, como era possível saber quem tinha sido. Mas Jesus não se moveu, não respondeu a Pedro. Seus olhos continuavam percorrendo a multidão com calma e autoridade ao mesmo tempo. Ele sabia perfeitamente. Não tinha sido um toque qualquer de curiosidade ou de empurrão. Tinha sido um toque de fé pura, desesperada, sincera. Um toque que puxou o poder dele de forma consciente, como uma criança que segura a mão do pai no meio da multidão. E ele não ia deixar aquela filha continuar escondida no meio da poeira e da vergonha. Não ia deixar o milagre ficar em segredo. A mulher, ainda ajoelhada um pouco mais atrás, sentiu o coração disparar como um cavalo descontrolado dentro do peito. O corpo que acabara de ser curado agora tremia inteiro, não de fraqueza, mas de um medo doce misturado com uma gratidão que quase a sufocava. Ele sabe que fui eu, pensou, e o pavor subiu pela garganta como bile. Por um segundo passou pela cabeça dela a ideia louca de se levantar e sumir no meio da multidão, de se misturar entre as capas e os corpos, de desaparecer como tinha chegado. 12 anos escondida, 12 anos vivendo à margem, por que não continuar assim? Porque agora, justo agora, teria que se revelar. Mas alguma coisa mais forte que o medo não deixou. Uma força nova, que tinha nascido naquele toque, empurrou ela para frente. Devagar, bem devagar, ela se levantou, as pernas firmes, o corpo leve como nunca estivera em 12 anos. O sangue que antes escorria sem parar agora estava quieto. As forças que tinham ido embora voltaram como rio depois da chuva. Ela sentia cada músculo, cada respiração, cada batida do coração como um presente novo. Ainda assim, o medo batia forte, porque ela sabia o que significava se revelar. Teria que contar tudo. A hemorragia, os médicos, o dinheiro gasto, a impureza, a vergonha, tudo diante de toda aquela gente que a olhava como se ela fosse suja. Com o rosto molhado de lágrimas e poeira, ela foi se aproximando dele. A multidão abria espaço sem entender direito o que estava acontecendo. Alguns cochichavam. Outros esticavam o pescoço para ver melhor. O coração dela batia tão forte que parecia querer sair pela boca. As mãos suadas apertavam a própria roupa. Quando finalmente chegou bem perto de Jesus, as pernas dobraram sozinhas. Ela caiu aos pés dele, tremendo como vara verde ao vento, o rosto quase encostando no chão. E ali, com a voz baixa no começo, depois ganhando força aos poucos, ela contou tudo. Contou os 12 anos de sofrimento. Contou o sangue que não parava. Contou os médicos, as poções caras, o dinheiro que tinha virado fumaça. Contou a solidão, a impureza segundo a lei, o jeito como as pessoas se afastavam dela como se tivesse lepra. Contou o desespero que a fez se arrastar por baixo da multidão. Contou o toque tímido, quase invisível, na orla do manto. E contou o milagre, como o poder saiu dele e entrou nela, como o fluxo parou instantaneamente, como o corpo ficou novo num piscar de olhos. A multidão escutava em silêncio absoluto. Ninguém tossia, ninguém se mexia. Os olhos de todos estavam fixos naquela mulher que até poucos minutos atrás ninguém notava. Jesus olhava para ela com um sorriso que parecia abraçar a alma inteira. Um sorriso cheio de compaixão, cheio de orgulho, cheio de amor. Ele não a interrompeu. Deixou ela falar tudo, até o último detalhe, porque ele sabia que aquele testemunho não era só para ela. Era para todos que estavam ali. Era para mostrar que a fé, mesmo quando é silenciosa, mesmo quando vem de baixo, mesmo quando ninguém vê, tem poder de puxar o céu para a terra. Quando ela terminou de falar, ainda ajoelhada, tremendo de emoção, Jesus inclinou-se um pouco na direção dela. A voz dele saiu suave, mas forte o suficiente para que todos ouvissem. Filha, às vezes a gente acha que precisa gritar bem alto para ser vista por Deus, né? Acha que tem que fazer um escândalo, levantar a mão, marcar presença, contar a história toda em alto e bom som para que o céu preste atenção.
Mas olha só para essa mulher. Ela não gritou, não empurrou ninguém, não fez discurso, não pediu licença. Só se arrastou por baixo da multidão, com o corpo quebrado, o coração apertado e a fé do tamanho de um grão de mostarda. E bastou um toque tímido, quase invisível, na orla de um manto simples. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes a gente se sente exatamente como ela, carregando um sangramento que ninguém vê. Pode ser uma doença no corpo, pode ser uma ferida na alma, pode ser uma vergonha que escorre há anos e rouba nossas forças. Pode ser solidão, rejeição, culpa, medo, coisas que a gente carrega em silêncio porque tem medo do julgamento, porque a lei, as pessoas ou até a nossa própria cabeça dizem que a gente é impuro, que não merece chegar perto. A gente gasta tudo, dinheiro, tempo, energia, lágrimas, corre atrás de solução, e quanto mais tenta, mais fraco fica. E quando ouve falar de Jesus, o coração dá um salto, mas logo vem o pensamento: como eu vou chegar até ele? Olha a multidão, olha o meu estado, olha a minha vida toda bagunçada. Aí a gente pensa que precisa de um caminho grandioso, de um momento perfeito, de uma oração bem elaborada, de uma postura impecável. Mas essa mulher nos ensina o contrário. Ela nos mostra que fé verdadeira muitas vezes não faz barulho. Ela se arrasta, ela se humilha, ela vai por baixo por onde ninguém quer ir, porque sabe que não precisa tocar no ombro de Jesus, basta tocar na borda da roupa dele. Basta um toque de fé sincera, mesmo tremendo, mesmo suja de poeira, mesmo com o corpo ainda sangrando. E o mais lindo é que Jesus sentiu o poder saindo dele. Não foi um roubo, foi uma entrega, porque o coração dela, mesmo escondido, estava conectado com o coração dele. E quando ele parou tudo e perguntou quem tocou em mim, não foi para envergonhar, foi para honrar. Foi para tirar ela do anonimato da dor e colocar ela no centro da história como testemunha viva. Ele queria que todo mundo visse: olha o que a fé dessa filha fez, olha o que um toque escondido pode realizar. Por isso hoje eu te pergunto com todo carinho: qual é o sangramento que você carrega em silêncio? Qual é aquela ferida que você acha que precisa esconder para não ser rejeitado? Qual é o toque que você tem medo de dar porque acha que não é digno, porque acha que a multidão é grande demais, porque acha que sua voz é pequena demais? Essa mulher nos ensina que Jesus não se incomoda com nossa fraqueza. Ele não se ofende com nosso jeito torto de chegar. Ele não precisa de espetáculo. Ele só precisa de um coração que, mesmo tremendo, estica a mão e diz: Senhor, se eu tocar só na orla, eu sei que vou ser curada. E quando esse toque acontece, o poder dele flui. Não porque a gente mereceu, mas porque a fé, por menor que seja, abre uma janela para o céu agir. Às vezes a gente acha que precisa ser forte, bonito, arrumado, com a vida toda resolvida para chegar até Jesus. Mas ele para no meio da multidão justamente por causa daqueles que estão no chão, justamente por causa daqueles que se arrastam, justamente por causa daqueles que só conseguem tocar na borda. Porque é ali, no lugar mais baixo, que a fé brilha mais forte. É ali que o milagre se torna testemunho. É ali que a vergonha vira glória. Então, se hoje você se sente como aquela mulher, cansado, sangrando, escondido, não espere o momento perfeito. Não espere ter força suficiente. Não espere a multidão abrir caminho. Se arraste se for preciso. Estique a mão mesmo que esteja suja. Toque na orla do manto dele com tudo que você tem, porque ele sente, ele sempre sente. E quando ele sentir, ele vai parar tudo, vai olhar para você, vai te chamar de filha ou filho, e vai transformar seu toque escondido numa história que vai encorajar muita gente. Porque no final das contas, não é o tamanho do nosso clamor que move o céu, é a sinceridade do nosso toque. E é assim, meu irmão, minha irmã, que uma mulher comum, carregando 12 anos de dor escondida, ensina a todos nós que um toque de fé sincera pode mudar tudo. Que história linda! Que exemplo poderoso dessa filha que se arrastou pela poeira, tocou na orla e viu o poder de Jesus fluir como água viva no meio do deserto do sofrimento. Se essa palavra tocou seu coração hoje,
Se você está carregando algum sangramento silencioso, seja no corpo, na alma ou no espírito, saiba que Jesus ainda para no meio da multidão quando sente um toque de fé verdadeira. Ele ainda chama de filha ou filho. Ele ainda transforma vergonha em testemunho. Deixa eu te fazer um convite bem simples. Se essa história mexeu com você, não guarda só para você não. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir, que não precisa gritar para ser vista por Deus. Deixa seu like e seu comentário contando o que mais te marcou, e se ainda não faz parte da família aqui do canal, clica no botão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana a gente conta histórias reais da Bíblia, de gente comum, como você e eu, que recebeu um chamado de Deus e superou desafios que pareciam impossíveis. Como a Esther, que foi preparada para um tempo como aquele, e como essa mulher do fluxo de sangue, que descobriu que basta tocar na orla. Aqui você vai encontrar força, esperança e fé para a sua jornada diária. Queridos, se essa mensagem tocou o seu coração, saiba que você também pode fazer parte dessa missão. Como o canal ainda não é monetizado, cada gesto de apoio ajuda a manter esse trabalho vivo e alcançando mais pessoas. Uma forma muito especial de contribuir é através dos produtos cristãos que deixo na descrição, como Bíblias, livros e outros materiais que fortalecem a fé. Tudo é escolhido com muito cuidado, pensando em edificar vidas. E quando você adquire qualquer um deles, além de investir na sua caminhada com Deus, você também ajuda diretamente o canal a continuar, sem pagar nada a mais por isso. E existe uma forma ainda mais simples de ajudar o canal a seguir firme, fazendo parte do grupo de promoções. Lá eu compartilho ofertas que realmente valem a pena e podem abençoar sua vida espiritual. O link está na descrição e no comentário fixado. Te espero por lá. Então me diz nos comentários qual foi o momento que mais te impactou nessa história. Qual sangramento você quer entregar hoje para o Senhor? Eu vou ler cada comentário e orar por você. Que o mesmo Jesus que sentiu o toque daquela mulher sinta o seu hoje. A gente se encontra no próximo vídeo com mais uma história poderosa da Palavra de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço no seu coração e até breve.